Senhor Jesus Cristo. Então, ao longo desses domingos, nós tivemos várias informações aí que essas cartas elas nos informam. E glória a Deus, muitas dessas virtudes que o Senhor Jesus Cristo elogiou, elas estão presentes dentro das igrejas. Dentro das igrejas hoje você tem mestres, você tem pessoas que defendem, verdadeiros apologistas que defendem as escrituras sagradas, assim como tinha lá em Éfeso. Você tem pessoas, você tem igrejas fiéis a Deus, que não negociam valores, pessoas que são extremamente fiéis, dedicadas, trabalham incessantemente na obra de Deus, assim como na igreja de Esmirna. Como na igreja de Tiatira, você também tem pessoas muito com uma fé muito grande. Então isso era o que Deus, com Jesus Cristo, as virtudes que Jesus Cristo viu naquela igreja. Infelizmente, dentro das igrejas, nós também temos a soberba de Laodiceia. Hoje existe isso, Jesus condena isso. Infelizmente, hoje a gente tem dentro das igrejas de Deus, das igrejas do Senhor Jesus Cristo, a gente também tem as doutrinas, talvez um nome diferente, uma nomenclatura diferente, mas a doutrina de Balaão, que nós falaremos hoje, as doutrinas dos Nicolaitas, que infelizmente também nos dias de hoje, na nossa igreja, desse presente século, faz parte de muitas denominações. Então, qual é a importância para nós aqui, a nossa comunidade, a nossa igreja, durante todos esses sermões, tirar do nosso meio tudo isso que nós vimos que Jesus reprova? E o que é importante para nós? Abraçar toda a estrutura que Jesus expôs durante todos esses domingos e trazer para dentro da nossa igreja, por prática aqui dentro. Para quê? Para que nós possamos ser uma igreja elogiada aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós lemos as cartas do Apocalipse, eu não acredito em coincidência. Então, hoje é Santa Ceia e a última carta, nós não seguimos uma sequência, mas a última carta fala justamente de arrependimento, que é o tema principal aí da Santa Ceia. Então, quando nós lemos o Apocalipse, quando eu falo nós, é porque na minha escatologia, eu sou da escola histórica. O Apocalipse ela tem 3 grandes escolas de interpretação. Tem a preterista, aqueles que jogam o Apocalipse no primeiro século. Tem a futurista, aqueles que jogam o Apocalipse lá para frente. E tem a histórica, que é aquela escola que entende que o Apocalipse para toda a caminhada da história da igreja. Não é presa em um primeiro século ou nos últimos anos da igreja, mas sim durante toda a trajetória da igreja. O Apocalipse se aplica. Essa é a leitura que eu faço no livro de Apocalipse. Sendo assim, tudo que nós lemos nessa carta e aprendemos até hoje é tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós temos hoje dentro das igrejas de Deus. Amém? Amém. Então, eu vou procurar ser breve para não tomar tempo da Santa Ceia. Nós vamos ler a carta à igreja de Pérgamo. Está lá no capítulo 2, a partir do versículo 12. Apocalipse 2, versículo 12. Amém? Diz assim: Eu ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda e 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão e os que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, os que eu aborreço.
Arrependa-te, pois, quando não, em breve irei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Amém? Irmãos, essa mensagem para essa igreja, nós temos que entender, primeiro, para entender um pouco essa carta, o local onde essa igreja estava situada, para a gente entender por que Jesus Cristo ele usa esses termos. Por exemplo, onde está o trono de Satanás, onde habita Satanás. O que Jesus queria dizer quando ele usa esses termos? Na verdade, Jesus ele faz uma referência à cidade de Pérgamo. Quando você vai estudar um pouco de história dessas cidades antigas, dos costumes antigos, da própria geografia bíblica, você vai se deparar com Pérgamo e você vai entender que Pérgamo, no primeiro século, era uma cidade que ela tinha uma cidade que ela era um grande centro cultural, Pérgamo. Então Pérgamo ele era uma cidade que lá no século III a.C., Pérgamo era uma cidade em que o seu rei teve assim, um plano ambicioso de construir uma das maiores bibliotecas que existia naquela época. Na verdade, Alexandria era a maior biblioteca, Alexandria do Egito, tinha a maior biblioteca da sua época, e agora o rei Eumenes, ele põe na sua cabeça que ele também quer construir uma biblioteca maior ainda do que a biblioteca de Alexandria. Isso, de certa forma, colaborou muito para o nosso conhecimento hoje. Por quê? Porque o material que se usava naquela época para se escrever era o papiro. E o papiro nada mais é do que folhas de uma planta típica do Egito, onde era prensada e escrevia nelas. Quando o rei do Egito se deparou com essa ideia do rei de Pérgamo, para que evitasse que ele tomasse o primeiro lugar nesse estalão cultural, ele tem uma ideia. Proibiu a exportação dessa planta, dessa matéria-prima que se usava para escrever. Daí, Pérgamo, o rei de Pérgamo, ele tem uma nova ideia. Já que a gente não pode ter o papiro, nós vamos ter que inventar uma outra coisa para que a gente espere. Sabe o que surgiu aí? Já que a gente não pode ter o papiro vindo do Egito, a gente tem que usar uma outra papiro. Daí surgiu o que a gente conhece por pergaminhos. Pergaminhos é uma referência à cidade de Pérgamo. E por que isso é importante para nós? Porque a sua grande maioria de achados, das escrituras ou de referências bíblicas, pela arqueologia, ela está escrito em papiro. Ela vem nesse material escrito. Então, Pérgamo, ele teve uma grande contribuição para que o conhecimento chegasse até nós hoje através desse material usado para que fosse escrito os textos bíblicos. Deus chama esse lugar de lugar onde está o trono de Satanás, ou habita Satanás. A referência de Jesus Cristo era ao sistema de Pérgamo. Porque Pérgamo, ele era uma cidade que na sua parte maior, a parte maior da cidade, durante o dia, o que você via era uma imensa nuvem de fumaça, de sacrifícios queimados aos deuses. Pérgamo era uma cidade politeísta. Ali em Pérgamo havia o culto ao imperador, o culto, uma adoração ao homem vivo, ainda vivia. A deusa Roma era adorada ali,
naquele lugar. No alto, na parte mais alta da cidade de Pérgamo, ficava o templo, que era o templo dedicado a Zeus. E ali ficava o seu trono. Então, quando Jesus ele vai para aquela cidade e ele chama ela de cidade, de trono de Satanás, ele chama ela onde habita Satanás, Jesus não está se referindo lá ao templo de Zeus na parte mais alta, mas ele está se referindo a um sistema idólatra, a um sistema que era politeísta, a uma cidade que ela tinha os seus fortes traços e práticas politeístas e de idolatria. E por que é importante entender como funcionava, o que era a cidade de Pérgamo? Porque em meio àquele sistema idólatra, no meio daqueles diversos templos que eram tomados pela fumaça durante o dia, queimando sacrifícios, havia naquele lugar uma pequena igreja dentro desse sistema. Como se não bastasse ainda, Pérgamo era uma cidade de peregrinação. Vinham pessoas do mundo inteiro, de toda parte que se conhece por terra naquela época, ia até Pérgamo, porque em Pérgamo ficava o que as pessoas mais buscam, uma das coisas que as pessoas mais buscam e têm desejoso, que é pela saúde. E em Pérgamo ficava um templo de um deus chamado Esculapo, que é o deus serpente. E esse deus, ele tinha escolas espalhadas por toda a parte da terra. E uma das escolas de medicina da época ficava em Pérgamo. Então as pessoas vinham até Pérgamo, buscando cura, buscando saúde, para cultuar a esse deus Esculapo, o deus serpente. Que aliás, até nos dias de hoje, assim, se você olhar no jaleco dos médicos, hoje o que você tem? Uma serpente. A saúde ela é representada com referência a Deus Esculapo, que é o Deus da saúde, que é o Deus serpente. Então, vinham pessoas do mundo inteiro até perto. Aí você para pensar a situação dessa igreja agora. Mergulhada no meio toda essa idolatria, de todo esse sistema. E a tudo isso o Senhor Jesus chama o quê? Aonde habita Satanás. Ou seja, onde o Satanás tem trono. Ou seja, o sistema era completamente contra aquilo que a igreja acreditava e aquilo que a igreja pregava. Agora você imagina a luta que essa igreja tinha dentro dessa cidade. O que essa igreja passava dentro dessa cidade. E essa igreja era uma igreja percebida, mas uma igreja que guardou a sua fé, uma igreja também perseverante. E aí, nós vamos ver no versículo, melhor dizendo, de número 13, a fé dessa igreja, onde muitos não abandonavam a sua fé, nem deixavam ser influenciados pelo esse sistema da cidade. Ou seja, toda essa idolatria, todo esse sistema da cidade não atingia aqueles tempos da Uma das grandes características de nós, como questão para a nossa igreja hoje, é buscar fidelidade, buscar cada vez mais crescer em fé. Sabe por quê? Porque Jesus viu isso como uma virtude, não só para essa igreja, para outras igrejas, como a de Esmirna, por exemplo. A grande virtude dessa igreja, sabe que era? Perseverança, fé. Onde os seus valores não eram influenciados pelo sistema ou pelo mundanismo de fora. Essa igreja teve um pastor que a igreja, a própria carta diz, de Antipas, que foi morto entre vós. Esse homem ele foi um pastor dessa cidade, e a única informação que a gente tem desse pastor é através de um pai da igreja, através de Tertuliano, do segundo século, que ele falou a respeito desse texto. Ele vai dizer que Antipas ele não aceitou esse sistema, ele pregou contra esse sistema, e quando ele foi a júri, quando ele foi ser julgado por isso, ou ele abandonava, ou ele perdia sua vida em nome de Jesus Cristo,
Tertuliano disse que ele foi jogado dentro de um touro, colocado dentro de um touro, de um boi de bronze, onde foi colocado fogo, e esse homem morreu queimado dentro de um touro de bronze. Esse é tipo que nós vemos no texto. Mas ele não abriu a mão da sua fé. A sua fidelidade e a sua fé em Cristo custou para ele a sua vida. Mas ele não abriu a mão da sua fé, das suas convicções, e o sistema do mundo, ou o seu bem-estar, não falou mais alto do que a fé que ele tinha no Senhor Jesus Cristo. E aí nós continuamos a ler o texto, e nós vamos ver agora, que é a parte que Jesus ele vai falar, ou ele vai trazer, né? Os erros da igreja. Versículo 14 e o 15. E ele vai falar dos erros dessa igreja. Então, a virtude dessa igreja, Jesus Cristo diz que era o quê? A sua fé. Eles não negaram a fé, a ponto de ser capazes, usando como antípodas, de dar a sua vida por aquilo que ele acreditava. O sistema não mudou a vida daqueles irmãos, muitos irmãos daquela igreja. Ou seja, a fidelidade à sua fé era maior do que qualquer coisa. O problema dessa igreja é o liberalismo. Esse por um problema que Jesus vai pontuar. E Jesus agora vai falar dos erros dessa igreja, no versículo 14 e 15. E primeiro erro dessa igreja: a virtude era a sua fé. Tinha uma fé inquestionável. Mas agora dois erros essa igreja tinha. Primeiro, ali dentro tinha aqueles que praticavam a doutrina de Balaão e aqueles que praticavam a doutrina dos nicolaítas. E qual foi o erro dos santos da igreja? Daqueles que guardaram a fé? Tolerância. O erro deles foi tolerar o erro. Porque se você olhar lá em Éfeso, na carta de Éfeso, qual foi uma das coisas que Jesus elogiou àquela igreja? Eles não toleravam a doutrina dos nicolaítas e não deixavam que as doutrinas erradas entravam dentro da igreja. Então toda a doutrina, todo o ensinamento passava pelo filho da igreja, da liderança da igreja, e Éfeso refutava tudo aquilo que não era bíblico. Essa era uma virtude de Éfeso, mas não era dessa igreja, porque Pérgamo era o contrário de Éfeso. Pérgamo permitia isso. Apesar de muitos irmãos ali ser elogiados pela sua fé, pela sua perseverança, a ponto de dar a sua vida por aquilo que ele acreditava, eles eram tolerantes ao pecado, tolerantes ao erro. Não que eles pecassem, mas como eles viam muito dos membros praticando o erro, e eles não falavam nada, se omitiam. Esse era o que Jesus viu. E o pecado desses irmãos aqui não era qualquer coisa. Esses irmãos, muitos deles praticavam a doutrina de Balaão. E aí, afinal, que doutrina é essa, né? Qual que é o erro? Aí nós temos que recorrer lá ao livro de Números, onde fala o profeta Balaão. A partir do versículo, está continuando toda a informação a respeito da vida desse homem. Na verdade, Balaão, ele foi chamado pelo rei de Moabe para amaldiçoar Israel. Então Israel estava saindo do exército, do deserto, para entrar na cidade santa, para cumprir as promessas de Jesus, para aquele povo que tirou eles do Egito, aproveitou entrar na cidade santa, e agora estava prestes a entrar em Moabe. E Balaque, o rei de Moabe, então, olhando e tendo conhecimento de tudo aquilo que Deus tinha feito por aquele povo, todas as conquistas, todas essas maravilhas que Deus tinha feito por aquele povo, Balaque chama Balaão para que amaldiçoe aquele povo. E em troca disso, Balaão receberia grande fortuna. Balaão, quando ele chega lá, ele mesmo fala com a boca dele: como posso eu amaldiçoar quem Deus abençoou? Ou seja, trazendo para os dias de hoje, o cristão, se tem uma coisa que o cristão não precisa temer, é na vida. Porque ninguém pode abençoar uma alma que Deus abençoou. Então essas coisas, tem pessoas que não ficam com medo dessas coisas. Se você é um cristão fiel, ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. O próprio Balaão falou isso. Como que eu posso? Só que Balaão, ele estava, a cabeça dele estava no dinheiro. Balaão estava preocupado em fazer
alguma coisa para que ele pudesse receber de Balaque o dinheiro. Então ele era ambicioso, ele estava interessado. O Deus dele era o dinheiro. Ele cobiçava as coisas, os bens materiais, ele queria para eles. E quando ele viu que ele não poderia amaldiçoar aquele povo, então ele deu uma brilhante ideia. E qual que era a ideia de Balaão? A única maneira que, isso ele passou para Balaque. A única maneira que você tem para lutar com esse povo não adianta espada. Não adianta. Não adianta exército, não adianta. Sabe qual é a única maneira que você tem de lutar com esse povo? Fazendo ele pecar. Porque Deus odeia o pecado. E se eles pecarem, o próprio Deus virará contra eles. Essa foi a doutrina de Balaão. E para que isso acontecesse, Balaão ainda sugeriu o que fazer. Balaão disse a ele, você pega das mais bonitas donzelas do seu povo. Manda a Arraial de para que os homens de Israel desejem, para que os homens de Israel peguem com elas. Para que o Israel venha pecar contra Deus. E dessa maneira, Israel vai pecar, vai queimar incenso, vai se prostituir e provavelmente Deus vai se zangar e se irar contra Israel. Essa era a doutrina de Balaão. Põe a tropeço. Porque já que ele não podia amaldiçoar e pegar o dinheiro prometido, ele deu uma ideia. Então ele tem que fazer Deus virar contra o seu povo. E isso acontecia dentro dessa igreja aqui. Estava acontecendo dentro dessa igreja, essa doutrina de Balaão. Ou seja, tinha irmãos ali que não tinham compromisso nenhum com a fé que os outros irmãos tinham, não tinha compromisso nenhum com a fidelidade, não tinha compromisso com nada. Estavam preocupados com eles próprios e de que maneira eles poderiam ganhar alguma coisa sendo cristão ou participando daquela comunidade. Fazendo com que o pecado entrasse dentro dessa igreja. E aí, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas se casavam. Porque a doutrina dos Nicolaitas, sabe qual é a doutrina dos Nicolaitas? Venha do jeito que você está e continua do jeito que você está. Aliás, a doutrina dos Nicolaitas dizia que quanto mais você pega, mais graça você é merecedor. Ou seja, a doutrina dos Nicolaitas era o nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Ou seja, a doutrina dos Nicolaitas era uma fusão do santo com o profano. Venha do jeito que está e continua. Você não precisa mudar nada na sua vida. Continue pecando. Aliás, pecar é bom, porque pecar vai fazer com que Deus tenha mais misericórdia dos restos da doutrina dos Nicolaitas. Dessa maneira, eles instruíam, ou eles faziam com que muitos irmãos dessa igreja apresentassem culto, se dobrasse, se ajoelhasse perante esse sistema idólatra que havia dentro daquela cidade. Estava corrompendo a igreja. E esse tipo de coisa, esse tipo de ensino, esse tipo de doutrina, esse tipo de atitude que os irmãos fiéis, santos dentro da igreja estavam se calando. Estavam se omitindo diante desse pecado grave. Estava acontecendo nessa igreja o que aconteceu no deserto. E Jesus agora ele chama a atenção para essa igreja. E aí, no versículo seguinte, tem um grito do Senhor Jesus aqui, ao arrependimento. E aqui, o arrependimento, o chamado arrependimento para essa igreja, não pense você que era para os Nicolaitas ou para aqueles que praticavam a doutrina de Balaão. Porque Jesus no texto ele diz que esses que praticavam, esses que faziam essas coisas, já que vocês não falam através da minha palavra, essa espada de dois gumes na Bíblia que sai da boca de Deus é a própria palavra de Deus. Já que vocês não estão fazendo uso da minha palavra para corrigir, então quando eu vim até vós, então deixe que eu trago juízo sobre eles, através da minha própria palavra. Aí Jesus ele chama eles ao arrependimento. Só que o arrependimento aqui não é só para os Nicolaitas,
Arrependimento não era só um chamado só para eles. O chamado ao arrependimento aqui também era para os tolerantes. Jesus, ele também falou, vocês também têm que se arrepender. Não porque vocês não são salvos, porque vocês são salvos. Não porque vocês não são santos, porque vocês são santos. Não porque vocês têm chance de cair, não, porque vocês já estão justificados. Ou seja, vocês já são salvos. Vocês habitarão comigo. Só que vocês precisam de um arrependimento. Arrepender do quê? Da sua omissão. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. E por isso, irmãos, que eu sempre deseje no seu coração liderar, ou tem esse espírito de liderança. Mas tenha dentro de você a responsabilidade que é. O que isso traz. Porque o problema aqui é que a liderança estava passando a mão na cabeça, estava fazendo o corpo morto. E permitindo que um erro gravíssimo tomasse conta de muitos dos irmãos. Muitos dos irmãos estavam se perdendo. E sabe o que Jesus pede essa igreja? Eu quero que vocês tomem atitude. Haja como liderança. Se erga. Vocês têm a espada de 2 gumes na sua mão, que é a minha própria palavra. Então pregue, faça como Éfeso. Pregue contra. Fale. Exorta. Corrija esses irmãos. Porque vai chegar uma hora que eu vou chegar até vós. Esse era o problema. Esse liberalismo. Ou seja, o mundanismo estava dentro da igreja e os irmãos santos se omitiam. E a liderança, quando eu falo liderança, eu não estou dizendo, todos nós somos uma espécie de líder dentro da igreja. Todos nós temos cargos dentro da igreja, por assim dizer. Existe aqueles que louvam, aqueles que é responsável por alguma coisa, por alguma tarefa dentro da igreja, mas dentro da igreja todos nós somos responsáveis pelo nosso outro irmão. Todos nós. E quando você ama uma pessoa, a Escritura Sagrada, isso não é passar numa cabeça, é exortar. É exortar. Claro que biblicamente, que esteja dentro dessas duas capas. E essa igreja já estava submetida. Dessa maneira, o liberalismo estava tomando conta daquela, tudo pode, nada é mais errado. Esse foi o grande problema de Jesus. Sabe que existe isso hoje? Na nossa leitura histórica do Apocalipse, nós entendemos que essa mensagem são para todas as igrejas de todas as épocas, até a vinda e a consumação dos séculos. E tudo que nós vemos, talvez você não vê hoje essas doutrinas com esse nome, mas existe a sensualidade dentro das igrejas hoje, como os Nicolaitas pregavam. Será que foi um problema lá dos Nicolaitas, lá no primeiro século? Existe a idolatria por algo. Às vezes a idolatria não é nem por uma imagem, existe idolatria por outras coisas. Existe idolatria por um próprio homem. Tem pessoas que idolatram outro. Sabe que existe isso dentro da igreja? Nos dias de hoje? E é um cuidado que nós temos que ter. E para que a gente consiga entender isso, a gente tem que se dedicar e se interessar pelo estudo e pela aprendizagem da Escritura Sagrada. Porque é ela que nos vai falar o que é certo e o que é errado. E o que ela falar que é errado, não tem meio termo, é errado e acabou. E o que é certo e pronto. A Escritura Sagrada que ela vai colocar os limites do que é certo e o que é errado. Então por isso que é de grande importância, irmãos, ainda mais nós como presbiterianos, né, que somos conhecidos por ser grandes estudiosos, nós que defendemos a teologia reformada, que é visto como a igreja que estuda, a igreja que ensina, que trabalha, que ensina. Então, nós temos que despertar em nós esse desejo de aprender mais das Escrituras Sagradas, para que nós podemos, sabe fazer o quê? Saber corrigir, saber enxergar o que é errado. Porque o amor pelo seu irmão vai te trazer para dentro de você o interesse de levar ele para o céu junto com você. Os ensinamentos que essas cartas que nós estudamos até hoje. Então a doutrina dos Nicolaitas ensinava que você não precisa ser diferente dos que estão lá fora. Essa era a doutrina deles. Você não precisa mudar nada. Não precisa mudar suas atitudes. Você precisa estar aqui, tá bom. Esse é um problema daquela igreja. A tolerância ao liberalismo. Tolerância aceitava tudo pode. Não precisa mudança.
não precisa conversão. E esse Jesus Cristo repreendeu. E esse Jesus Cristo, ele traz isso, foi a consequência que Jesus Cristo trouxe para aquela igreja. Agora, Jesus Cristo também, ele termina falando o quê? Da recompensa. E qual é a recompensa que Jesus Cristo traz para aquela igreja? Para aqueles que se arrependerem, para aqueles que já guardavam a fé. Como recompensas eles receberiam um maná escondido e uma pedra branca. E o que será? E seria isso, maná escondido? Para a gente entender o que é isso, a gente tem que entender o que o judeu do primeiro século entendia por maná escondido. E havia uma tradição entre os rabinos, entre os judeus daquela época, que o que caracterizaria um homem como o Messias era justamente a descoberta do maná escondido. Porque havia uma tradição que Jeremias, quando o templo foi destruído, o segundo templo foi destruído por Nabucodonosor, havia uma tradição que Jeremias foi aquele sacerdote que pegou da Arca da Aliança e a escondeu. E nós sabemos que dentro da Arca da Aliança, entre outras coisas, havia um pote de maná. E o maná nada mais é do que da provisão de Deus para a sobrevivência de Israel no deserto. O maná era pão de Deus. O maná garantia a vida daquele povo no deserto. Então, quando Jesus fala para aqueles que guardarem a fé até o fim, eu darei de comer o maná escondido, ele está fazendo uma referência ao maná que era o pão de Deus. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo que para todos nós que permanecer firme, Jesus Cristo está convidando para a ceia, para comer o pão, para ceiar junto com ele, como Apocalipse. E ele diz assim: então eu te darei do maná escondido. Ou seja, Jesus Cristo fala: está aqui o verdadeiro Messias. E está aqui um convite para que você ceie comigo. E Jesus disse: eu te darei uma pedra branca e um novo nome. E pedra branca naquela época tinha várias aplicações, né? E eu acredito que os mais provados aqui sejam pelo menos dois. Que a pedra branca, hoje em dia você vai fazer alguma festa, alguma coisa, comemorar alguma coisa, você manda um convite, né? A pedra branca naquela época servia como um convite. Então, quando você fazia uma festa para um banquete, você não mandava um pedaço de papel, você mandava uma pedra branca convidando aquela pessoa a ceiar, a vir em sua casa, a comer, a participar daquela festa. Você dava uma pedra branca para as pessoas. Essa pedra branca na época era um ingresso, vamos dizer assim, um convite. Também a pedra branca lá no primeiro século era muito usada para julgar algum caso. Então você tem votações, hoje em dia já é tudo eletrônico, mas há um tempo atrás as votações eram por papel. Você colocava papel dentro de uma urna, dentro de um recipiente, e depois contava os papéis. A pedra branca era igual, a pedra, quando era contado o julgamento, se tivesse a maioria das pedras ali fosse branca, significava que você estava absolvido. Significava a absolvição. E quando Jesus Cristo ele diz assim, que ele te dará uma pedra branca, ele está dizendo que você está absolvido, que o seu pecado foi perdoado por ele. E por você ter a pedra branca, que é esse convite para entrar na ceia, por você ter a pedra branca de absolvição do seu pecado, você está convidado a entrar e comer, ceiar do maná com o Senhor Jesus. E como que você vai entrar lá? Com uma nova identidade, um novo nome. Só você sabe. Que identidade é essa? Que novo nome é esse? Aqui, nós cremos em Cristo, mas nós temos a natureza caída. Aqui nós ainda pecamos, nós ainda falhamos. Mas vai chegar quando você entrar para ceiar, comer o maná do Senhor Jesus Cristo, participar do banquete do Senhor Cristo, você vai ter uma nova identidade. Que identidade é essa? A identidade que você é santo. Você está livre do pecado. Você é vencedor. O pecado, as suas lágrimas vão enxugar dos seus olhos. Você está convidado a uma vida eterna onde ali não entra o pecado.
Então você vai ter uma nova identidade. De literalmente você ser santo. O pecado não vai existir. Essa natureza fraca nossa, essa natureza falha que nós temos, não vai existir mais. Porque faz parte dessa identidade nossa. Lá você vai ter uma outra identidade. Lá você vai entrar, santo, lavar, remir, sentar e ceiar com o Senhor Jesus Cristo, porque você vai ter em sua mão uma pedra branca, um convite a entrar e a ceiar com o Senhor Jesus Cristo. E aí, eu termino dizendo assim, irmãos, vamos praticar todas as virtudes que nós aprendemos nessas 7 áreas. Vamos fazer da nossa igreja aqui de Floresta um exemplo de igreja, para que o Senhor Jesus Cristo olhe para essa igreja e Ele trate essa igreja lá como tratou a igreja de Esmirna. Ou Ele seja, Ele olha para nós e fala, eu não tenho nada para reclamar de vocês não. Pelo contrário, eu vou falar as virtudes de vocês. Vocês têm fé, vocês são perseverantes, vocês trabalham, vocês guardam a minha palavra, vocês estudam a minha palavra, vocês praticam. É isso que eu tenho que falar para vocês. Todas as virtudes das 7 quartas não vêm em vocês. Essa igreja é uma igreja que eu salvei hoje. Porque vocês ouviram a minha palavra e tiraram do meio de você tudo aquilo que eu disse que eu não aprovava. Então, como eu disse, da primeira vez que a gente começou esses 7 sermões, vamos ser uma Esmirna. Vamos trabalhar para nós chegar o mais próximo possível de uma igreja perfeita, para que Deus e Jesus Cristo não tenha nenhuma exortação para falar da gente, mas sim só virtudes enxergar nessa igreja. A pastora não pode fazer isso sozinho, eu não posso fazer isso sozinho, os irmãos louvores não podem fazer isso sozinho. Por quê? Porque Jesus aqui, ele enxergou pessoas santas, mas também enxergou pessoas com problemas dentro da igreja. Então, depende de cada um de nós dar o nosso melhor. Nós sejamos a Esmirna de Floresta. A Esmirna de todas as denominações aí da igreja de Rei. Esse é o nosso objetivo, irmão, que nós temos que desejar no nosso coração. Ser Esmirna. Ser uma igreja que Jesus não tem que reclamar. Jesus só tem virtude, só tem elogio. Esse é o desafio que nós temos como igreja. Amém? Amém.